Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar Mayaput Chandra Das e nós vamos conversar com ele sobre a ISKCON do Brasil. Vamos entender como que está a ISKCON hoje, ele como presidente atual do CGB, e vai trazer informações acerca da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna aqui no Brasil. Tudo que Prabhupada fez, sendo representado hoje aí, né, institucionalmente como presidente por Mayaput Chandra. Deixa eu ler aqui a bio dele. Mayaput Chandra Das é membro da ISKCON há 25 anos, historiador, discípulo de Purusharthaya Swami, membro da comunidade autossustentável Guru Vrindavana desde 2000, coordenador da ISKCON Petrópolis e presidente do CGB, Corpo Governamental do Brasil. Com vocês, Mayaput Chandra Das. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fala aí, Mayaput Chandra, por favor, fale-nos sobre a ISKCON do Brasil, agora que você está como presidente. Nos conte aí, nos apresente a ISKCON hoje sob a sua gestão, como que ela está, quais são as demandas, quais são as presidências, as secretarias que estão atuantes. Fique à vontade, por favor, para nos explicar um pouquinho aí como anda a ISKCON de Prabhupada aqui no Brasil. Então, a ISKCON de Prabhupada aqui no Brasil, ela já existe há mais de 50 anos, né? Já existe há 50 anos. E é um esforço grande, né? É uma instituição religiosa, né? Mas, especialmente aqui no Brasil, a gente teve aí um período, a partir da década de 90, um gap de liderança no Brasil. Nós tínhamos os discípulos de Srila Prabhupada, que eram os nossos líderes, né? Eram as pessoas que davam ali a alma, né? E a gente teve ali uma segunda geração, da qual o Atsundara fez parte também, né? Distribuíram muitos livros, fizeram muita coisa pela ISKCON do Brasil, mas houve um problema aí, né? Que essa liderança, ela entendeu que liderar era uma maratona, era correr uma maratona, que você corria, e chegou um determinado momento que todo mundo ficou exausto, né? Todo mundo ficou exausto, e muita gente não aguentou, muita gente se afastou, né? O próprio Atsundara, durante algum tempo, esteve afastado, agora o Atsundara já há algum tempo, já vem voltando, não é isso, Atsundara? Porque a gente tem que encarar a liderança da ISKCON do Brasil não como uma maratona, mas como uma corrida de revezamento, em que a gente tem que entender que a gente está durante algum tempo para prestar o serviço para a instituição, mas que se a gente ficar tentando fazer isso durante anos e anos, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir, né? Só resolvendo problemas, né? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa preparar o maior número possível de líderes para que a gente tenha uma constante rotação da liderança para que ninguém fique exausto, né? Então, eu estou à frente do CGB, que é o Corpo Governamental do Brasil, tem 6 meses, menos de 6 meses. Foi no final de junho, e até o presente momento a gente tem feito algumas coisas, né? Na verdade, o que a gente tem feito é tomando pé da situação da ISKCON do Brasil. Ok. Tem coisas que são boas, tem coisas que nem tanto. Você poderia apresentar isso para a gente, falar hoje quais são as secretarias que existem atualmente, quem são os líderes que estão à frente dessas secretarias, e dessas secretarias, mesmo com líderes, aquelas que estão atuantes mesmo, na prática, para a gente ter conhecimento? Veja bem, o corpo do governamental do Brasil, que é o CGB, ele espelha o corpo governamental da ISKCON Internacional, que é do GBC. Essas secretarias, elas foram criadas porque existe... Como é que funciona o CGB? O CGB ele é composto pelos presidentes de IATRA, os presidentes de cada templo, de cada projeto no Brasil,
e das comunidades. É um colegiado, são vários líderes, né? Então, o presidente de cada templo e o presidente de cada comunidade faz parte do corpo governamental do Brasil, ok? É um colegiado. Além disso, existem os secretários. Por que foram criadas as secretarias? Porque dentro do CGB existe o comitê executivo, que são 3 pessoas. É o presidente, que sou eu, o secretário, que atualmente é a presidente de Manaus, que é a Gora Kelly, e Matura Nata, que faz parte da ISCOM Justiça. Ele é o tesoureiro, né? Então, imagina, 3 pessoas para cuidar de todas as questões executivas do Brasil, não seria possível. Então, na época que Yamuna Acharya era presidente do CGB, isso lá atrás, em 2010, se adotou esse modelo de se criar as secretarias que espelham os ministérios do corpo do GBC Internacional. Então, existe, assim como existe o Ministério da Justiça, aqui no Brasil nós temos a SEJUS, que é a Secretaria de Justiça. Assim como lá no GBC Internacional existe o Ministério Vaishnavi, aqui no Brasil nós temos também a Secretaria Vaishnavi, ou as representantes do Ministério Vaishnavi. Assim como existe o Ministério de Adoração, aqui a gente tem a Secretaria de Adoração. E assim, consecutivamente. Por exemplo, no caso de Yamuna Acharya, ele atualmente ele é o secretário de Desenvolvimento Congregacional. A Congrega, por exemplo, é uma secretaria do CGB e que responde diretamente ao CGB, né? Ele não é um projeto independente, assim como nenhuma das secretarias são projetos independentes. Eles são todos projetos que estão ligados ao corpo governamental do Brasil. Então, há essas secretarias. Existem secretarias que estão ativas e existem secretarias que estão inativas, que não funcionam, né? Infelizmente, elas não funcionam. Eu posso destacar que as secretarias que funcionam hoje é a Secretaria de Justiça, que é a SEJUS, né? E na SEJUS nós temos... É um órgão de justiça, qualquer reclamação ou qualquer problema que os devotos tenham, em vez dele procurar a justiça comum, né? Em caso de conflitos entre os devotos, em vez de procurar a justiça comum, ele pode procurar a SEJUS, né? E aí vai ter um processo, né? Um processo administrativo disciplinar, em que vai se decidir ali sobre o conflito que está havendo entre os devotos, ok? Quando nós assumimos o CGB, há 2 anos que não havia uma secretaria de comunicação. Hoje nós temos uma secretaria de comunicação. O secretário de comunicação é um discípulo de Hridayananda Maharaj, o nome dele é Raghuveera. Ele é formado em publicidade e marketing, ele é um profissional dessa área, ok? Ele trabalha na área de planejamento estratégico. Ele trabalha numa grande agência de publicidade no Brasil e que promove grandes eventos, shows, né? E ele trabalha justamente na área de gerenciamento estratégico. E o que o Raghuveera está fazendo para a ISCOM do Brasil? Ele está fazendo planejamento de rebranding da marca ISCOM, né? Para a gente enfatizar a ISCOM. A gente vê, por exemplo, vários projetos no Brasil, os templos, né? Mas a gente não vê enfatizado, por exemplo, a ISCOM, né? A gente não vê enfatizado a marca ISCOM, né? Se a gente for entender o que é a ISCOM, né? Assim como Srila Bhaktivinoda Thakur, ele falava muito sobre isso, né? O mercado dos santos nomes. Lembra desse termo, Sandra, que Srila Bhaktivinoda Thakur usa muito esse termo, né? Na verdade, Srila Bhaktivinoda... Namahata. É o mercado dos santos nomes. Por que disso? Porque, no fundo, sabe o que nós somos? Nós somos vendedores.
nós estamos vendendo a filosofia, nós estamos vendendo os santos nomes. E, nesse sentido, a gente tem que ter estratégia de como vender isso, de como passar isso para o público. Qual nesse sentido, é para isso que serve o CGB. O CGB ele serve para traçar as estratégias, ou propor as estratégias, para que a gente possa implementar essa apresentação dos santos nomes, da nossa sucessão discipular e da nossa filosofia de forma agradável para o grande público. Então, nesse sentido, se a gente for pensar até agora, principalmente da década de 90 para cá, né, como é que foi a nossa estratégia de pregação? A gente tem os programas nos templos, não é isso? Como é que é o programa num templo? A gente abre o templo, né? A gente começa com um bhajana, depois a gente dá uma aula, não é isso? A gente faz uma leitura do Bhagavad Gita, dá aula, depois tem o Kirtana, e depois é servido a praçada. Sempre foi esse o programa. Ok, perfeito. Qual é o resultado que a gente está tendo fazendo dessa forma? Atualmente. Então, essa é uma questão interessante. Alguém está medindo esse resultado? Alguém tem alguma ideia de algum indicador que seria aceitável? Por exemplo, qual é o critério de sucesso de um projeto desse? Essa é uma questão que muitas vezes, quando vez ou outra me envolve assim, alguma coisa administrativa, eu sempre pergunto isso, mas como é que você sabe que o projeto está dando certo realmente ou não? Uhum. Essa é uma questão interessante, né? Não, perfeito, é perfeito. Se a gente for considerar que lá na época que você era brahmachari, um templo de São Paulo, às vezes, num programa de domingo, tinha, às vezes, quantas pessoas dentro do programa de domingo? 500 pessoas, talvez. 500 pessoas. Quantas pessoas tem hoje num programa de domingo no templo de São Paulo? No templo de São Paulo, eu não sei. Eu acho que no Rio, a gente consegue umas 30 pessoas, 20 ou 30 pessoas. Não é isso, Devarrote? E na tua época conseguia quantas pessoas? Na minha época, uma vez eu estava conversando com a Devarrote, que nós tínhamos, aqui no Rio, nós tínhamos um templo, o auge do movimento aqui no Rio foi o templo na Glória. Uhum. E a gente recebia, era uma casa, para você ver, a gente conseguia, com o Santa, bancar, né, o aluguel de uma casa numa região central do Rio de Janeiro, que é a Glória, ali do lado do metrô. Era uma casa de 3 andares, com piscina, tinha elevador dentro da casa. Você vê? A gente recebia tantos visitantes que a prachada era servida com portas. A gente tinha umas portas que a gente colocava. O brahmachari ia levando assim, um na frente, outro atrás, enchia as portas com pratinho. E assim, a gente servia várias dessas portas, porque a prachada esvaziava rapidamente. Claro que algumas pessoas repetiam abusivamente, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas eram pratos e mais pratos de prachada. Tem o devoto que pregou para mim, né? Ele é daqui de Petrópolis também, o nome dele é Pundarika, né? Pundarika. Ele falou que quando ele entrava nesse templo, a sensação que ele tinha é que ele estava entrando em Vaikuntha. Ele fala que a lembrança mais forte que ele tem de toda a vida espiritual dele, de toda a vida dele dentro do movimento Hare Krishna, a coisa mais que ele lembra mais forte é esse templo na Glória. E ele sempre fala assim, puxa, a gente perdeu aquele tempo. E ele é incrível que ele era do lado da igreja da Glória, né? Você via a igreja da Glória assim, e tinha um muro, que era o nosso templo. E nós tínhamos uma relação com o arcebispo, eu não sei, o bispo, o cardeal, eu não sei qual era o cargo ali, equivalente ali, seria o presidente do templo ali da igreja da Glória. Tinha uma relação incrível com ele. E o Pundarika estava me falando que nessa época, Prabhu Lokasakshi, se eu não me engano, ele morava nesse templo, né? Ele é presidente. E a coisa que o Lokasakshi mais fazia no domingo, e isso o Pundarika me contando, o que o Prabhu Lokasakshi fazia no programa de domingo? Ele se sentava com os visitantes e dava atenção para os visitantes de forma individual. E vários devotos... Nós éramos orientados a fazer isso. Todo mundo tentava fazer uma rodinha em volta e a gente explicava, respondia perguntas. Exatamente. Oferecia livros.
Quando eu entrei no movimento Hare Krishna, em 97, já não era feito mais isso. Eu estou fazendo isso para provocar uma reflexão. Por que para provocar uma reflexão? Porque muitas vezes, quando você começa a falar as coisas, a primeira reação da pessoa, não é isso, né? Então a gente tem que provocar uma reflexão, né? Krishna, na Bhagavad Gita, no capítulo 7, no verso 16, Krishna ele fala de 4 pessoas que se rendem a ele. São 4 pessoas que procuram a ele. A primeira pessoa que procura Krishna é o aflito. É o aflito. É a pessoa que está ali para quê? Para ter um ombro amigo, para ser ouvido, para ser afagado, para ter um amigo, ok? A segunda pessoa é o curioso, é o inquisitivo, é aquele que está indo lá porque ele está curioso, ele quer saber como é que é. O terceiro é o que quer a arta, que quer riqueza, né? Na verdade, quem quer riqueza quer o quê? Quer experimentação sensorial, ok? E o quarto tipo é o sábio, é aquele que está procurando o quê? A transcendência. Hoje, nós estamos enfatizando o quê? Nós estamos enfatizando a filosofia. A gente só está mirando, como vendedores, nesse último, no sábio. Se a gente ficar só focando na filosofia e a gente desconsiderar todos esses outros, o resultado vai continuar sendo esse. Nesse sentido, a gente precisa fazer várias coisas, e isso já vem sendo planejado, né? Um deles é o quê? É apresentar a ISKCON para o grande público. Por exemplo, hoje a ISKCON do Brasil, ela não tem um site. Na verdade, nunca teve um site. Nesse sentido, o Raghuveera, ele vai lançar um portal da ISKCON, ok? Vai ser feito um portal da ISKCON, ok? Apresentando a ISKCON do Brasil, ok? E cada uma dessas secretarias, inclusive a própria congrega, vai ter um subdomínio nesse portal. Assim como a Amazon, você tem vários departamentos ali, a gente vai reunir todas essas informações num grande portal institucional. A gente vai reunir Lapidar, a gente vai reunir Krishna West, a gente vai reunir a BBT, tudo num único portal. E para isso a gente já conseguiu o domínio iscom.com.br. A gente conseguiu resgatar esse domínio que estava perdido, né? Então, quais são os outros? Então, é o rebranding, né? Então, nesse sentido, qual é o lema? Qual é a puxada? Nós somos a ISKCON. Então, para isso, nós vamos mostrar o nosso rosto. A gente vai mostrar que nós somos pessoas como todas as outras pessoas. Nós somos a ISKCON, né? Nesse sentido, também, vai ser enfatizado outras coisas, que é o quê? Educar os devotos. Educar os devotos, por exemplo, a dar aula. Como dar aula? Como falar sobre a nossa filosofia, sem usar os famosos jargões que fazem as pessoas levantarem e irem embora, né? Quais são os temas que devem ser abordados numa aula de domingo? Quais são os temas que não devem ser abordados numa aula de domingo, né? Nesse sentido, quando a gente está falando, por exemplo, dali do aflito, né? A gente precisa retomar esse programa de dar atenção para as pessoas, de ter ali quem vai recepcionar os visitantes, né? Nesse sentido, o que a gente acredita que pode dar muito certo é o programa Lapidar, é o programa de células que vem sendo feito por Chandramukha Maharaj, que é o quê? Na verdade, não é para substituir os programas do templo, na verdade, a gente enfatizar o quê? A criação das células. Para quê? Que você tenha um líder e que ele cuide daquelas pessoas. E quando for ao templo, a célula toda vai ao templo, só que ela já está sendo preparada para ir ao templo. Por exemplo, quando a gente vai ao templo, é muita informação, é a aula, é a deidade, são os cheiros, é a comida,
você tem que prestar reverência, é o cerimonial. Num programa de célula, as pessoas já vão se adaptando a isso tudo, e quando ela chega no templo, ela já sabe qual é o local dela. Então, o programa de célula ele não é para substituir o programa de domingo, é, na verdade, para renovar as congregações, né? Então, outras coisas que a gente precisa fazer também, que é muito atrativo. Os devotos precisam aprender a tocar os instrumentos musicais. Os kirtanas têm que ser harmônicos. O bhajana tem que ser harmônico. Então, a gente tem que convidar as pessoas das células também a participar de aulas, de tocar, de aprender instrumentos musicais. E, gradativamente, a gente vai fazendo com que isso tudo seja muito atrativo, né? Curioso, eu não sei, as pessoas que participam das células, elas são convidadas aí nos festivais do mundo? Sim, são convidados aí no Festival de Domingo. Mas eu estava em uma conversa com o Chandramukha Maharaj, ele estava me explicando exatamente sobre isso. Ele falou assim, Mayapur, o programa Lapidar ele não é para substituir o programa de domingo. É, na verdade, para a gente poder recompor as nossas congregações. A gente precisa de várias coisas. Primeiro, a gente precisa recompor as congregações, então a gente precisa ter pessoas que estejam mais próximas, pessoas que deem atenção umas às outras, que façam laços de amizade, porque são esses laços de amizade que vai atingir esse primeiro público que eu falei que são os aflitos, porque ela vai ter o sentimento de pertença, percebe? Ao mesmo tempo, o líder, a pessoa que está ali como líder dessa célula, ela também está sendo treinada para liderar. Ela está sendo treinada para quê? Para poder dar aulas, sem usar jargões. Ela está sendo treinada para poder fazer reflexões, né? É nesse sentido, né? E aí vai se tratando sobre isso durante a semana, porque normalmente as células lapidar, elas se reúnem durante a semana, e aos domingos, essas células podem ir aos templos. Agora, o programa Lapidar, ele está ligado a algum outro projeto ou ele está ligado diretamente ao CGB? Como é que é essa estrutura? Então, na verdade é o seguinte, quase todos os programas, os projetos da ISCOM, né, eles eram projetos de iniciativas individuais. Quase todos os projetos, quase tudo que você pode ver aqui de pregação no Brasil é devido ao esforço individual dos voluntários, né? Assim, nos últimos anos, o CGB muito pouco fez para poder multiplicar isso e amplificar, né, para coordenar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com vários desses projetos, né? E um deles foi Chandramukha Maharaj. A gente entrou em contato com o Chandramukha Maharaj e eu falei, Maharaj, nós, porque o CE do CGB, o Comitê Executivo, não sou só eu sou o representante de um grupo, nós somos um grupo de trabalho, do qual o Raghuveera faz parte, do qual o Ratsindo faz parte, do qual o Lokasakshi faz parte, do qual a Adwaia faz parte, né? Nós somos um grupo de trabalho para tentar fazer uma nova apresentação da ISCOM. Tanto uma apresentação interna, para o público interno, para os devotos, quanto para o público externo. Na verdade, um trabalho de marketing, um trabalho de rebranding, né? Reposicionamento de marca, né? Então, eu conversando com o Chandramukha Maharaj, a gente teve várias conversas e assim, ele me convenceu de que o lapidar ele pode ser uma grande solução para a questão das congregações, né? Eu fiz até uma reflexão, né? Se a gente for pensar claramente, por exemplo, aonde é que a ISCOM mundial ela está crescendo muito? Ela está crescendo muito aonde? É na Rússia, na Polônia, na República Tcheca, na Lituânia, na Estônia, né? Na Índia. Na Índia, obviamente, mas o que a Rússia fez? O que a Polônia fez? O que lá eles fizeram que a gente não fez aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar sobre a história deles, como é que foi o movimento Hare Krishna começou lá naquela região?
Lá eram países comunistas. Eles não podiam se reunir publicamente. É ou não é verdade? E eles se reuniam como? Células. Eles faziam um programa de célula. Se reuniam na casa de alguém. E faziam tudo secretamente. Quando acabou o regime comunista, o que eles fizeram? Eles continuaram se reunindo em células. Todos aqueles países do leste europeu, todos eles têm programa de célula. Eles têm um programa de célula e aos domingos eles vão para o templo. E aí tem a célula, eles sempre têm a referência. Quem é o meu líder? Quem é a pessoa que me ajuda? Quem é a pessoa quem eu posso falar os meus problemas? Então, é interessante que as pessoas podem se sentir acolhidas, né? Que é que às vezes a gente... Por exemplo, você no começo você falou, algumas pessoas ficaram cansadas, né? Quer dizer, assim, na verdade, entre outros fatores, eu tive que retomar minha vida acadêmica, tal. Mas realmente sentia falta de ter alguém que estivesse olhando, diga como é que está aí, tal, o que você está fazendo, o que não está, esquece da gente não. Isso é legal, né? Exatamente. A gente se sentia fazendo parte. Faltou exemplo, aquele, como é que você está sentindo, como é que está a tua vida, o que você está precisando. Por exemplo, eu sempre sou convidado para dar uma aula, para entrar em alguma coisa, mas eu eu sempre tive um gosto pela isca, assim, pela questão institucional, né? As pessoas falam, a instituição é um problema. Eu não vejo a instituição como problema, acho que é a solução. Tanto que Prabhupada criou a instituição. Claro que tudo tem que estar com seus pesos e contrapesos e tal, mas, enfim, eu acho que é importante isso, né? A gente estar junto, se sentir, fazendo parte de não de um programa isolado de alguém, assim, mas de um movimento mesmo, né? De um grande movimento. Acho isso muito interessante. Exatamente. Esse insight que eu tive com relação ao lapidar e conversando com o Chandramukha Maharaj tem a ver também com o meu outro trabalho voluntário, né? O meu trabalho voluntário, eu sou voluntário no movimento escoteiro. Né? É trabalho voluntário, ok? Então, por exemplo, a ISKCON, né? O que eu venho trazendo para a ISKCON de realidade que é diferente? Na ISKCON, a gente sempre pensou o quê? Temos que administrar a ISKCON como uma empresa. Não. Por quê? Porque a gente tem que administrar a ISKCON como sendo uma entidade de voluntariado. A pegada é outra pegada, é outra coisa. Né? Então, a gente precisa fazer justamente isso que o lapidar faz. É o sentimento de pertença. As pessoas precisam ter esse sentimento de pertença. Né? Verdade. Mapuchandra, como você já mencionou, muitos trabalhos partem de voluntários que eles têm a própria iniciativa, né? Então, o Chandramukha fez isso, nós aqui estamos fazendo isso, não só aqui no TV Congrega, como é que é de acordo com a pessoa vai lá e bota toda a energia para a coisa acontecer, como outros programas também. Então, existe a parte que centraliza e a parte, né, que descentraliza. E Prabhupada disse muito que a descentralização faz parte até para não engessar o negócio, o sistema. Não é? Então, assim, ok. Então, esses projetos independentes, entre aspas, não é? Que, por exemplo, Chandramukha, você está falando do lapidar, mas foi começado por essa Shakti de Chandramukha, tudo bem? E aí, como outros projetos também, as coisas estão acontecendo. Agora, dentro da ISKCON do Brasil, existem outras situações que ainda estão, né, como você já mencionou algumas, que ainda podem melhorar. Por exemplo, você citou 2 ou 3 secretarias que estão funcionando. Não é? Então, vocês estão olhando as outras secretarias? Então, essa parte da centralização que cabe à ISKCON do Brasil, não é? O que está sendo feito? Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que pensar com relação à centralização, né? São as secretarias. A própria Congrega é uma secretaria, né? O Yamunacharya, ele faz parte do CGB. É uma secretaria. Então, na verdade, não é um projeto independente, ele é um projeto diretamente ligado ao CGB. Mas tem outros.
Mas veja bem, por exemplo, Chandramukha Maharaj, né? Com relação ao lapidar, não teve nenhuma... o tempo todo, Chandramukha Maharaj ele vem enfatizando que ele quer que seja um projeto ligado ao CGB. O tempo todo ele vem falando sobre isso. A gente vem conversando muito sobre isso. Isso é incrível. A gente vem falando de que forma que a gente vai fazer para usar o CGB para disseminar esse modelo que ele vem experimentando já há muito tempo, e a gente vem conversando sobre isso, né? Por isso que é entusiasmante a gente ver um líder como ele, né? Ele, claro, ele é o pai do projeto e tudo mais, mas ele não tem esse preciosismo de isso aqui é meu território. Não, nunca teve isso. Claro. É completamente aberto. Eu acho que eu não... Mas, por exemplo, no caso então, vamos lá. Agora, sobre a questão das secretarias, né? Uhum. Então, 6 meses é um tempo muito limitado para você fazer muita coisa, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Comunicação, a gente já está dando ênfase nela, já está se criando esse portal. Já foi criado também um acervo digital de fotografias da ISKCON, né? Boa parte do acervo de Lokasakshi já está nesse acervo digital, e os devotos que tiverem fotografias do passado ou de eventos presentes, eles podem procurar o Raghuveera para enviar essas fotos. Isso é importante por quê? Porque a gente está criando um banco de fotos que vão poder ser utilizados por qualquer projeto da ISKCON no Brasil, seja independente ou diretamente ligado ao CGB, né? Então, isso é uma coisa que é importante, essa centralização, é você ter um lugar em que as pessoas possam ter essa referência, né? Mas a gente tem problemas também com voluntários, né? A gente precisa de voluntários para essas coisas. Então, por exemplo, a nossa Secretaria de Comunicação, ela está precisando de voluntários, a gente está precisando de arte finalista, a gente está precisando de pessoa que trabalha com arte final, a gente está precisando de designer, a gente tem uma pessoa que está trabalhando com a gente, mas a demanda é muito grande, né? A gente está precisando de editor de vídeo, a gente está precisando de redator, pessoa que escreva mesmo, né? Para a gente conseguir colocar esse portal no ar, para que a gente possa alimentar esse portal constantemente. A gente precisa de administrador de rede social, né? Então, isso eu estou falando da Secretaria de Comunicação, ok? Que foi o projeto que vem consumindo mais tempo da gente. Porque botar um portal na rua, ele exige muito esforço, exige muito tempo e muito esforço. Uma outra coisa que a gente fez, tá? A gente criou agora recentemente, eu acredito que o Atsundara foi até convidado, que é um Conselho Nacional de Educação, né? Não sei se alguém entrou em contato contigo. Entrou, Atsundara? Narcindo estava me procurando, e a gente combinou uma noite de conversar, e depois eu não consegui, e agora vamos reatar isso aí. Então, a Secretaria de Educação no Brasil, ela era ligada à educação infantil. Ligada à Tinha um ministério, né? Antigamente era um Ministério da Educação. E é o Ministério da Educação. Então, mas e o adulto? O adulto precisa ter educação também, né? Então, nesse sentido, a gente criou um Conselho de Educação. Na verdade, esse Conselho de Educação ele vai fornecer ideias para a gente formar a educação em várias áreas. Então, vai ter a educação na área teológica e filosófica, que já é feito, por exemplo, pelo Instituto Jaladuta de Maharaj Dhavantari, mas que está ligado também ao CGB. Existem outras educações que vão ser criadas, mas a gente tem ideia também de cursos profissionalizantes, de cursos para a liderança do Brasil. E, nesse sentido, eu estou já em contato com o chairman do GBC Internacional, que é o Revati Raman Prabhu. Ele é o presidente da ISKCON Mundial. Eu venho conversando com ele sobre isso, e ele me perguntou o que nós, do GBC Internacional, nós podemos fazer para a ISKCON do Brasil. E aí eu falei para ele, Prabhu, uma das coisas que nós precisamos é cursos para a liderança do Brasil.
A gente precisa de cursos. Vocês têm? Aí eles falaram, sim, nós temos. E ele vai fornecer esses cursos para o Brasil. A gente vai ter um local em que esses cursos vão estar disponíveis. Eles são em inglês, a gente vai legendar eles, ok? Então, a gente vai ter vários cursos para liderança, cursos de retórica, cursos de dialética, cursos de administração, vários cursos, né? A gente vai criar essa plataforma de cursos, né? E a gente vai também produzir material aqui do Brasil, né? Uma outra coisa que o GBC Internacional, que foi uma solicitação minha, ele está compilando experiências de pregação que foram um sucesso lá fora do Brasil, na Índia, na Rússia e etc. E ele vai trazer esses cases aqui para o Brasil. Ele deve vir ao Brasil em janeiro. A gente convidou ele para vir ao Brasil. Ele vai vir ao Brasil em janeiro, tá? É a primeira vez que um chairman do GBC Internacional vem ao Brasil. É um acontecimento único. Nunca antes um presidente do GBC Internacional tinha vindo ao Brasil. Ele vai vir ao Brasil em janeiro e ele vai trazer esses cases e a gente vai fazer essa análise junto com a liderança. O que desses cases pode ser adaptado para a realidade do Brasil, né? O que mais? A gente precisa de mais líderes, então a gente está convidando mais devotos para fazerem parte do CGB, né? Por exemplo, tanto o Raticindo quanto o Uragovira, que hoje são secretários, eles não faziam parte do CGB. Eles não são presidentes de templo, né? Não são presidentes de templo, eles são secretários. Então, né? É legal, talvez, eu não sei, ter outras pessoas, né, além de presidente de templo. Sim. Mas isso envolve fazer uma reengenharia no CGB. Na verdade, assim, o que a ISCOM tem que adotar, a ISCOM do Brasil precisa adotar, é o mesmo modelo do franchising. É o mesmo modelo do movimento escoteiro, por exemplo. Como é que é o movimento escoteiro? Você tem uma entidade nacional que ela dita qual é o método educacional, quais são as regras, o que pode, o que não pode fazer. E aí você tem as unidades locais, que cada uma delas vai encontrar a sua forma de levar aquilo para o público que está à sua volta. E aí a entidade nacional vai dar para eles o instrumental, através de cursos, através de material publicitário, através de várias coisas, para que eles possam se expandir e crescer. É isso que a gente precisa fazer, esse é o ponto. Não é centralizar assim, eu vou participar diretamente da administração local. Quem faz é quem participa não é do poder central, né? O único que não é esse. Exatamente. E aí, nesse sentido, a Secretaria de Comunicação ela é muito importante. Para quê? Para fazer a normatização e padronização da marca ISCOM. Enfatizar a padronização. Então, por exemplo, o GBC Internacional, existe uma resolução do GBC Internacional determinando que toda a entidade da ISCOM ela tem que apresentar o logotipo da ISCOM. Tem que ter lá. O logo da ISCOM tem que estar sempre presente. O logo da ISCOM tem que estar Então, o logo da ISCOM tem que estar presente em todos os cartazes, em todas as apresentações, né? Em tudo. Então, a gente tem que enfatizar bastante. Marca ISCOM, a gente tem que enfatizar bastante Srila Prabhupada, né? A gente tem que enfatizar bastante Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tem que estar sempre em evidência, tem que ter bastante foto de Srila Prabhupada, sempre citações de Prabhupada. A gente tem que fazer Prabhupada sempre aparecer. Na verdade, a gente entender que a ISCOM somos todos nós, que todos nós precisamos fazer um esforço, que todos nós precisamos nos comprometer com a missão de Srila Prabhupada e oferecer o nosso serviço para Srila Prabhupada. Como eu já disse, a gente precisa de voluntário para quase tudo, né? E todas as pessoas podem oferecer algum serviço para Krishna ou para Srila Prabhupada, por menor que seja, né? Se você quer mais, não tem problema nenhum. A gente precisa de contadores, a gente precisa de advogados, a gente precisa de designers, a gente precisa de assistente social,
é alguém que a gente precisa. A gente precisa de psicólogos, a gente precisa de muita gente. A ISCOM do Brasil, esse é o grande chamamento que a gente está fazendo. A gente precisa que os devotos todos venham para ajudar, para levar a missão de Srila Prabhupada à frente. A gente precisa fazer com que a missão de Srila Prabhupada no Brasil ela entre numa nova era de cooperação, de conversa, de entender que todos nós somos a ISCOM.